Quais fitos e medicamentos para evitar para quem usa ISRS? Depende da dose, de tudo, na verdade. A grosso modo, Rafael, a grosso modo, 5-HTP, tirosina, mucuna, os benzodiazepínicos naturais, né? Valeriana, passiflora, mulungu, kauacaua, GABA, melatonina, triptofano em alta dose. A grosso modo, vai daí em diante. A grosso modo. Agora, a depender da dose. A depender do ISRS também. Se é uma sertralina, você já tem que tomar mais cuidado. Se é um multimodal, já não tem que tomar tanto cuidado assim. Depende da dose e depende da dose do fito também. Uma coisa é você usar uma dose de tratamento de 5-HTP de 200, por exemplo. 200 miligramas, para quem não sabe, de 5-HTP, é uma dose altíssima. Altíssima de tratamento para depressão, ansiedade. Uma dose de 25 miligramas é totalmente outra. Absolutamente, completamente diferente. Tá? É uma dose, por exemplo, que a gente utiliza num desmame de medicamento. Tá? É por aí, cara. É por aí. GABA também, para você fazer o GABA entrar atravessar a barreira hematoencefálica, você precisa de B6, precisa de mais algumas coisas que eu não vou falar aqui, que senão eu vou dar de graça a informação, né? Então, assim, GABA, 3 gramas é uma coisa, mas GABA 3 gramas com B6, com não sei o que, é outra, tá? Então, assim, a grosso modo, quem toma ISRS, né, para galera que toma antidepressivo, a grosso modo, se não tiver um acompanhamento junto, tem que evitar 5-HTP, triptofano, GABA, chazinho que acalma, os muito fortes, acalma, lungu, e principalmente, aí tem que evitar mesmo, aí quase todos eles tem que evitar chá de erva de São João, pelo amor de Deus, aí tem que evitar mesmo, erva de São João, tá? Excesso de minoxidil pode dar muita merda? Pode, cara. Se você é hipotenso, a galera que tem hipotensão ou que toma enalapril, captopril, losartana, temizartana, valsartana, nebivolol, propranolol, né, atenolol, papapipapapá, e por aí vai, Matheus, minoxidil pode gerar hipotensão severa. Até porque você toma antes de dormir, né? E aí pode o cara, tipo, chegar numa brad mesmo, tipo, 25 batimentos por minuto. Amanda, é o correto, Amanda. Semaglutida com acompanhamento, faça exames, é isso aí, velho. É isso aí, Amanda. É o bagulho, tá? É isso mesmo. Tem vaga pra quando? Ah, pra Bia, ela perguntou pra novembro, Adriana. Estou na menopausa, emagreci, com a tirzepatida preciso de algo para me ajudar a ganhar músculo. Certo, mas você precisa rever tudo que você está fazendo, porque você está em menopausa, né? Tá usando tirzepatida, né, Angelina? Se você tiver com acompanhamento, é fácil, o médico já resolve para você, tá? Tomo tirzepatida 6 meses, mas a resistência insulínica não melhora. O que fazer? Nutrição. Nutricionista, porque não, a tirzepatida só, eu vejo isso diretamente. Direto, Gi. Direto. Eu falei isso ontem, falei isso antes de ontem nas lives. O que eu tenho visto na prática clínica é a tirzepatida baixar a glicemia, baixar a glicada, mas não baixar a insulina. Por quê? Porque o pessoal continua se alimentando mal. Meu exame de TGP deu 43. Vânia, vê se você não tomou o medicamento, se não estava doente ou se você não treinou no dia anterior, tá? Porque daí sobe TGO, TGP, tá, Vânia? Mas assim, geralmente uma elevação, assim, um limítrofe superior de transaminase glutâmica pirúvica não quer dizer nada. Refaz, fica 48 horas sem álcool, sem remédio 48 horas, sem musculação 48 horas, toma bastante água, refaz TGO, TGP, tá? Inflamatório, o problema são os rins também, cara, principalmente os rins, tá? Eles geram danos aos... Não é só os glomérulos, mas é. Mas o principal dano não é nos glomérulos, quando você toma anti-inflamatório, é na vascularização, nos microvasos, né? Ele gera um dano endotelial, nos vasos, nos microvasos, na microvascularização que alimenta os rins, tá? Então o principal dano do anti-inflamatório não é nem por excreção de metabólito, não. É exatamente pelo dano vascular gerado nos vasos que alimentam os rins. Eles são muito frágeis. Gera um dano glomerular, mas eu não lembro exatamente o motivo. Mas é principalmente dano vascular, tá? Nos rins.
Mas é complicado. Esse negócio de tomar anti-inflamatório a 3x4, tem muita gente com insuficiência renal ou com perda de capacidade de filtração glomerular, exatamente pelo uso de anti-inflamatório, qualquer coisa. Tipo, tem uma dor na cabeça? Anti-inflamatório. Tem uma dor não sei o quê? Anti-inflamatório. A automedicação no Brasil ela é muito triste. Como eu já falei no começo da live, 1h45 atrás, aliás, não esqueçam de me seguir. Cara, eu estou a 1h45 aqui, deu 60 seguidores, que bizarro. Não esqueçam de seguir para receber as notificações das lives, né? Porque senão vocês não vão receber, vocês vão perder a live. Vai chegar numa live que é do seu interesse, você não vai saber quem eu sou. Você não vai lembrar de mim, tá? A automedicação no Brasil, como eu falei no começo, eu não sou a favor de regulação. Então eu não sou a favor de dizer, só quem tem CRN pode ser Nutri. Eu sou totalmente contra essa idiotice, cara. Porque eu conheço um monte de Nutri burro com CRN. E um monte de cara que não é Nutri que sabe muito mais do que os Nutri, né? Então, essas coisas de regulação, de ter que ter receita médica para comprar remédio, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra a coerção estatal. Assim, eu acho que o Estado não tem que mandar na nossa vida. É uma putaria isso, e isso é coisa de ditador. Mas, infelizmente, no Brasil, por falta de instrução, tem que ter um pequeno controle de liberação medicamentosa, porque o povo é maluco, velho. Se vocês olharem as lives, cara, eu tô há 26 semanas fazendo lives aqui quase todos os dias. 26 semanas falando sobre saúde aqui. Cara, eu leio cada insanidade que vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção das loucuras que eu vejo aqui. É loucura, cara, loucura. Então, assim, parece que o brasileiro não sabe usar a liberdade, cara. Isso é muito triste. Por isso que o nosso país é tão cheio de lei, assim, porque o brasileiro não sabe usar a liberdade. Eu acho que tem que ter liberdade, mas o brasileiro meio que se mata, assim, cara, sozinho. É foda. Tem como você me explicar o que é T3 reverso? Sim, rapidamente, na verdade. T3 reverso, você tem o TSH produz T4. Só que o T4 não é exatamente o que funciona. O que funciona, o teu hormônio tireoidiano funcional é o T3. Só que ele é o T3 livre. Quando ele se converte em T3 reverso, esse T3 reverso é jogado fora. Ele não serve de absolutamente nada. Por que ele se converte em T3 reverso? Primeiro, para equilíbrio, né? Por homeostase, porque ele não quer um T3 livre muito elevado, Gi, porque em T3 muito elevado ele pode estar entrando num hipertireoidismo, né? Então ele faz um controle ali de T3 livre e T3 reverso. Só que em situações de cortisol muito elevado, de intestino muito ferrado, algumas situações em que ferram com a conversão de T4 em T3, ele começa por falta ai, meu Deus. De combustível, Gente, eu esqueci a palavra, já tô travado já. Esqueci a palavra. Por falta de combustível, tá? Por exemplo, para acontecer a conversão de T4 em T3 livre, precisa de ferro, tá? Precisa de selênio, precisa de algumas coisas. Então, às vezes, por falta de substrato energético, que era a palavra que eu tinha esquecido, tá, Gi? O teu corpo não consegue fazer essa conversão em T3 livre, tá? Então, em algumas situações de anemia e etc., aí ele começa, sem querer, converter em muito T3 reverso e pouco T3 livre. E aí, às vezes, você tem um TSH disparado, um TSH de 5, 6, 7, e você não tem Hashimoto, e o teu T4 tá normal. Aí o médico diz, não, tá normal. Não tá normal. O teu T4 está convertendo em T3 reverso e não em T3 livre. Porque ele não termina no T3, né? Ele converte T4, T3 livre, T2 e T1. Tá? Então, você precisa do T3 livre. Então, muitas vezes o teu TSH dispara e você está simplesmente com uma baixa conversão de T4 em T3 livre e muito alto em T3 reverso. Tá? E geralmente é por falta de ferro, né? Como substrato energético, né? Falta de ferritina, na verdade. Tá? Então, pessoas anêmicas têm esse problema. Tá bom, Gi? Acho que está explicado, né? Tá? Pode tomar vários suplementos? Não pode. Por quê? Porque você tem que tomar o que está te faltando, por isso que eu deixei, por isso que eu deixei. Você tem que tomar 128% da meta. Ou você tem que tomar algo para te botar num nível a mais, num nível superior. Então você quer otimizar algumas coisas ou você quer suplementar a falta de, né? No caso seria a hipovitaminose, tá? Só que se você sair tomando a reveria, você vai ter problemas, né? Tipo assim, tomar cálcio e vitamina D.
Se a tua vitamina D estiver muito alta e você ainda estiver tomando cálcio, você vai ter um problema chamado hipercalcemia, que é um excesso de cálcio no lugar errado. Em vez dele ir para o dente, em vez dele ir para os ossos, ou até dele ser utilizado, né, por exemplo, na contração cardíaca, no transporte da serotonina pré-sináptica para sináptica, né? Então, nesse tipo de coisa que é utilizado o cálcio, aí você vai ter um problema, né, para isso que porque, além disso... E aí, Rafael, obrigado de novo, velho. Valeu, meu velho. Nossa, Bia, 2 horas, 3 minutos, um presente bonito na tela de novo, hein? Vai anotando esse negócio aí. 2 horas, 3 minutos, um presente daqueles bonitos na tela que o Rafael Rego deu. Então, assim, por isso que eu achei... Imagina, daí você se entope de cálcio e tem vitamina D alta ainda, você vai ter uma aterosclerose, tá? Um ateroma, uma aterosclerose. Tá bom? Então não é só tomar vários suplementos, não. E também tem o horário dos suplementos, que também, né? Por exemplo, você toma um zinco e toma um magnésio na mesma hora, você vai ter uma baixa absorção dos dois, porque um faz com que o outro não seja bem absorvido. Tá bom, minha cara?